Qual seria o melhor investimento para iniciantes? Muita gente acha que começar na bolsa de valores ou na renda fixa é você escolher a ação da moda, o melhor CDB, mas esse é o caminho mais rápido para você perder dinheiro, porque você sempre vai perder dinheiro quando você não sabe o que você está fazendo. O melhor investimento para iniciantes na bolsa de valores são os ETFs. E eu vou mostrar para vocês exatamente o porquê. Vamos lá, pessoal. Os ETFs, eles são nada mais nada menos do que uma cesta de ativos. Ou seja, ao invés de você comprar, por exemplo, um título do Tesouro Direto, você vai estar comprando uma cesta com vários títulos diferentes do Tesouro Direto. Agora, você pode também, por exemplo, ao invés de comprar uma ação, você comprar uma cesta com 80 ações, 1000 ações, 700 ações, 500 ações, e dessa forma você tem uma série de vantagens. E a gente vai explorar cada uma dessas vantagens aqui nesse vídeo e agora. Eu decidi separar esse conteúdo em dois blocos. O bloco da renda fixa, explorando as vantagens e as comparações com a renda fixa tradicional direta, e a parte dos ETFs de renda variável, para a gente explorar as vantagens e as diferenças de você investir fazendo stock picking, que seria a seleção das melhores oportunidades, das melhores ações na bolsa de valores. Esse conteúdo tem o intuito de direcionar você que é iniciante para os seus investimentos ficarem mais adequados ao seu perfil de risco. Ou seja, os ETFs, eles são uma forma mais barata do que você, por exemplo, investir via fundo de investimento na sua corretora, porque a taxa de administração logo de cara vai ser muito inferior. Uma taxa de administração de ETF vai ficar entre 0,1% e 0,5% ao ano, e um fundo de investimento com gestão ativa pode chegar a 2%, 3% ao ano. Então isso no longo prazo faz uma diferença muito grande. Então vamos lá, pessoal, começando pelos ETFs de renda fixa. Quero fazer uma comparação reta e direta com vocês. Os Tesouro Direto, por exemplo, e os CDBs, eles são bons, mas os ETFs de renda fixa te oferecem algumas vantagens únicas e exclusivas, tá? Exatamente por ter uma vantagem até mesmo regulatória. E a primeira vantagem é uma tributação simplificada. Você pode, no ETF de renda fixa, travar em 15%, por exemplo, o imposto de renda que você paga sobre o lucro da sua aplicação. Já na renda fixa tradicional, você tem uma tabela regressiva que começa em 22,5% e vai até 15%, mas 15% somente para investimentos que você deixa lá por mais de 720 dias. Ou seja, é um prazo bem longo, então logo de cara você tem essa vantagem tributária. Os ETFs também não possuem come cotas. Então, como o B5P211, o IB5M11, o IRFM, são alguns ETFs de renda fixa que você consegue ter essa vantagem logo de cara. Outra vantagem é a liquidez, ou seja, o que é a liquidez? A liquidez é a velocidade que você consegue transformar uma aplicação financeira em dinheiro na sua conta. E como os ETFs são ativos que você compra e vende na bolsa de valores, você não tem travas de resgate. Ou seja, eu posso comprar um ETF hoje e vender e daqui a 1, 2 dias o dinheiro já está disponível na minha conta. Já um fundo de investimento que você aplica, às vezes você só vai ter o seu dinheiro de volta depois de 60 dias. Se você investe numa renda fixa, num título de tesouro, por exemplo, você tem que aguardar até o vencimento para poder ter o seu rendimento ali corrigido. Os ETFs, eles te dão essa vantagem de liquidez. Você com poucos cliques já está com o seu dinheiro na conta de uma forma muito mais rápida. A terceira vantagem é o custo baixo. Em vez de você ter várias taxas, taxa de administração, taxa de performance, taxas ocultas, na taxa de corretagem, você só vai pagar se, no caso, você tiver uma corretora que cobre taxa de corretagem, você ter corretagem para comprar e para vender somente o ETF. E a taxa de administração, ela é muito baixa, como eu falei anteriormente. Ela chega na casa de 0,1%, 0,5% ali do valor que você investe. Por ano, lembrando, tá? Então é um valor muito baixo. Agora vamos lá, pessoal. Outra vantagem, diversificação automática. Você não tem nem que esquentar a cabeça de saber analisar qual é a melhor ação para o momento. Você só vai investir de forma passiva. É por isso que esses ETFs são chamados de fundos passivos. Você sai comprando todo mês e esquece lá. Lembrando que a diferença entre um veneno e um remédio é o tamanho da dose. Então você vai ter que saber somente na sua diversificação própria da sua carteira dosar a quantidade de ETFs que você vai colocar lá. E pessoal, olha que interessante, um único ETF você consegue ter uma cesta de vários ativos da mesma forma. Então vamos lá, um ETF como o B5P211, ele investe em títulos do Tesouro, IPCA, títulos indexados à inflação, com vencimento até 5 anos. Olha que legal, ao invés de você comprar um Tesouro IPCA, você tem uma cesta com várias rentabilidades diferentes e prazos diferentes de vencimento.
Então você está muito mais protegido e garantindo uma perenidade muito maior. E uma curiosidade, em 2024 o B5P211 se tornou um dos ETFs mais comprados por iniciantes, porque ele protege você contra a inflação sem burocracia e possui todas essas vantagens que eu falei aqui anteriormente. Agora vamos lá. Vamos falar sobre ETF de renda variável, de ações, BDR, e comparar com as ações, BDRs, stocks, REITs. Vamos lá, vamos falar sobre os ETFs de renda variável. O ETF, como eu falei anteriormente, ele é um combo de ações, um combo de ativos. Em vez de você apostar somente numa empresa, você aposta em várias simultaneamente. Vou trazer um exemplo prático para vocês entenderem. O ETF do BOVV11, ele investe nas 80 maiores empresas do Brasil. Então, se eu comprasse uma ação da Vale e todas as barragens da Vale decidissem romper no mesmo dia e a empresa quebrasse, eu perderia parte do meu dinheiro, talvez 10%, 15% do meu dinheiro investido. Agora, por que isso aconteceria? Porque eu teria outras 79 empresas trabalhando para me enriquecer. Petrobras, Itaú, Banco do Brasil, VEG, Ambev, todas as empresas que compõem o nosso índice aqui no Brasil, tá? Então, você entende que eu estaria muito mais protegido? E o mesmo você pode aplicar para a Bolsa Americana. Existe um ETF chamado SPXI11, que ele investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Por exemplo, Apple, Google, Microsoft, Coca-Cola, McDonald's, Disney, tá? E aí você consegue ter não somente a valorização dessas 500 maiores empresas, como você também recebe os dividendos dessas empresas que é reinvestido na cota do ETF e você ainda tem a valorização do dólar. Se o dólar se valoriza, esse seu investimento é corrigido também, tá? E algumas das vantagens que você tem diretamente investindo em ETFs é a diversificação global. Você investe em dezenas até centenas de empresas com pouquíssimo dinheiro. Por exemplo, o SPXR11, que ele também investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, só que ele não te dá a dolarização do investimento, ele custa 50 e poucos reais. Então você estaria super protegido também investindo em ativos globais, empresas que são líderes globais dos seus segmentos de atuação. Por exemplo, empresas de higiene pessoal, como o caso da Johnson & Johnson, P&G, que são donas de marcas como Tylenol, Sundown, Cotonete, tá? Absorventes femininos. Então são empresas com um consumo muito constante e são bens essenciais para o funcionamento da humanidade. Outra vantagem do ETF de renda variável, a proteção cambial. Ou seja, quando o dólar dispara, você está com o seu patrimônio protegido. Outra vantagem, custo menor do que nos fundos de ações. Todo fundo de ação normalmente tem uma taxa de administração que vai de 2%, 3% e ainda tem a taxa de performance. O que é essa taxa de performance? Se ele consegue superar o rendimento do Ibovespa, tudo que ele supera, ele ganha 20% em cima do que ele conseguiu dar de alfa para você, que é esse rendimento a mais. E uma curiosidade, tá? Em 2023, mesmo com o Ibovespa lateralizado, o SPXI11 subiu mais de 20% puxado pelo S&P 500, que é esse índice das 500 maiores empresas americanas. Agora vamos falar sobre algumas vantagens que fazem parte de ambas as classes de ETFs que a gente trabalhou aqui. Primeira vantagem é a acessibilidade. A partir de R$50 você já consegue entrar no mercado de ETFs, ou seja, qualquer pessoa que deixa de comer um McLanche feliz no McDonald's consegue se tornar uma investidora. Segunda vantagem é a transparência, já que todo dia você sabe exatamente o que tem dentro do ETF, quantas ações tem dentro do ETF, o que ele está comprando, deixando de comprar, porque todos os dias você consegue ter esse relatório e você sabe muito bem quais são os ativos que tem dentro do ETF. Você também tem a eficiência fiscal, que como não há giro da carteira constante, você acaba pagando menos imposto de renda sobre o lucro, se você estivesse negociando e girando a sua carteira. E a última vantagem é a educação do investidor. Você aprende sobre bolsa de valores com muito menos risco do que se você estivesse escolhendo ações sozinho, fazendo stock picking, que é o que a gente chama. Você diminui drasticamente o seu erro de estar enganado, cai drasticamente a chance de você perder dinheiro, porque você vai estar investindo em boas empresas, em economias pujantes e ganhando dinheiro com vários cenários diferentes. Agora, talvez uma das citações mais importantes para você lembrar desse vídeo de hoje. Quem tenta escolher a ação perfeita logo de cara, entra na Bolsa de Valores como um apostador. Quem começa pelos ETFs entra como um investidor de verdade, diversificado, porque quem ganha na sorte perde no azar.
E se você ainda não sabe como dar esse primeiro passo, eu criei um curso chamado Do Zero ao Investidor, que está no link da descrição. Esse é o caminho mais seguro para você aprender a investir sem cair em ciladas. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo sugestão de novos conteúdos. Se ficou alguma dúvida de algum dado que eu trouxe aqui, também deixa aqui embaixo, que vai ser o maior prazer do mundo poder ajudar vocês. Eu fico por aqui, pessoal. Beijo, beijo. Tchau, tchau.